O conceito de lendas popularmente conhecido é como se fosse uma história mentirosa, né? Então, quando você fala de lenda, você atribui a uma história ficcional, né? Porém, a lenda, né? Esse vocábulo lenda, ele não é totalmente fictício, né? A lenda é um dos gêneros, né? Da literatura, né? A literatura, por exemplo, a lenda ela se assemelha ao mito e ao conto, né? Eles são irmãos, digamos, nos conceitos. Porém, a lenda com um diferencial. O mito é totalmente maravilhoso, ou seja, até os personagens são totalmente fictícios e maravilhosos, coisa da mera imaginação humana. Já a lenda, não. A lenda, ela vai pegar um fato real, né, e transformar em uma história que vai, claro... Então a lenda tem a sua raiz verdadeira. Tem a sua raiz verdadeira. Porém, existe, claro, né, dentro dela... né, distorções, invenções, acréscimos, né? E aí está a riqueza popular, né? Exatamente, que aí que está a riqueza oral, as pessoas vão contando. Inclusive aqui no livro você destaca 3 lendas principais, que é a do sino, das cobras e de Joaquim Honório. Isso. A do sino você pontua 3 versões. O que é que você pontuaria de diferente nessas 3 versões da lenda do sino? A lenda do sino, ela é uma das mais completas, né, escritas, né, tanto que tem 3 versões. Ela tem ela em poesia, né, que tem o canto do sino, e tem elas as versões narradas mesmo, como a de Henrique Castriciano, que eu acho bem bonita, gosto muito de falar sobre ela. A lenda do sino, ela é muito forte, porque tem o fato bem real, que a gente conhece, que é a vinda do sino, sim, né, que é o sino da igreja que nós estamos aqui. O sino veio. O sino veio, então o sino veio de Portugal para chegar aqui na vila, na então Vila de Chemóis. Então existe um fato bem real e bem concreto. Então todo mundo sabia que o sino estava vindo. Só que o sino não chega para a gente, né? Não chega em Chemóis. E aí começa-se a criar versões de por que o sino não chegou. E a história conta, e isso é real, porque existiu matérias jornalísticas, né? Do ano de 89, ao qual... mostra nessas matérias que o sino realmente caiu. Na matéria fala que ele caiu no rio Potengi, né? Porém, a lenda conta que ele caiu aqui na lagoa, ou que foi achado aqui na lagoa, né? Então aí vai as versões da lenda que vão se criando. Era o sino que está na catedral. É o sino que hoje está descaracterizado, né, Leandro? E uma das fontes que você usou para fazer esse trabalho, Simone, mais antigas, mais pretéritas, digamos assim, é o Jornal Nortista, né? Exatamente. De 1892, tanto a edição de agosto como a de setembro. Como é que foi para chegar nesse material, nesse acervo? Pronto, foi através da professora, né, de Vacunha, como sempre, né, me ajudando, né? Ela tem acesso, né, a esses materiais, e ela me oportunizou, né, tá fazendo essas pesquisas. Qual é a relação dos sonhos com as ruínas? Ou não tem relação? Tem relação, porque Joaquim Honório era um morador aqui bem conhecido, né, da cidade. Ele é de família bem tradicional. E aí, Joaquim Honório, ele vai ter esses sonhos, né, de que havia um tesouro escondido, né, nos alicerces da antiga igreja. A gente sabe que a coroa portuguesa, né, ela escondia tesouros, porque era uma prática, né, ouro, né, pedras preciosas, eles mandavam para cá. E eles mandavam nos santos, né? Nas imagens de santos. Inclusive, nós temos 3 santos aqui que são chamados santos aparecidos, né? Ou desaparecidos, porque foram encontrados na lagoa, e supostamente seriam eles que teriam dentro esses tesouros, né? E aí, aquela história sabe aquela história do santinho do pau oco? Uhum. É justamente isso, porque o santo era de madeira e por dentro ele era oco. E dentro deles, né, havia uma parte que se abria para se colocar esses tesouros. Então as pessoas tinham o conhecimento dessas informações e procuravam tesouros. E aí Joaquim Honório, né, aprofundando na lenda, ele vem a ter um sonho com, né, um indígena, supostamente um indígena, que seria Manuel Peixoto Tambaguaçu, e ele vai revelar para ele, né, esses tesouros, onde estaria esse tesouro. Ele vai dar o mapa, né? Então só Joaquim Honório teria condições de chegar nesse tesouro, porque só ele sabia o mapa. Só que essa história vai se espalhar pela cidade, pelo Brasil. Câmara Cascudo fala, né? Na minha pesquisa descobri isso também, que vieram pessoas de outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, talvez, para cavar aqui e procurar esses tesouros em busca de um enriquecimento fácil. Os tesouros nunca foram encontrados, na verdade, né? Então a gente não sabe se os sonhos eram reais ou não. Aproveitar esse material, né, enquanto ele está disponível, né, Leandro? Nós ainda temos, gente, só para dizer, né, para o ouvinte aqui, o espectador,
E nós temos, né, ainda exemplares, né, disponíveis. Quem Da quiser segunda adquirir, reimpressão. Da segunda reimpressão. A primeira já foi esgotada. A primeira esgotou, tá certo? muito rápido. Em relação a outros trabalhos, você aí já tem um segundo livro, seu trabalho mais recente, que é esse aqui, A Lenda da Ilha Misteriosa, que eu vou pedir para você falar um pouquinho da gente desse trabalho, o que é que ele se diferencia da obra anterior, enfim. A Lenda da Ilha Misteriosa, ela é uma lenda contemporânea, né? Ela foi um fato, né? Um fato natural que aconteceu no município, né? Que foi o surgimento, né, de uma aglomeração de vegetação, né, na lagoa. A lagoa, Leandro, ela é a vida da cidade, né? É o coração. Então, ela é a fonte de divertimento, ela é a fonte de vida, ela é a fonte de sustento e ela é a fonte da nossa imaginação e da nossa poesia. E hoje. Ontem e hoje, né? Então, vem a surgir nessa lagoa essa vegetação, né? E aí e o interessante é que eu, de manhã cedo, eu vou para a escola em Natal, né? Que eu trabalho em Natal, e quando eu vou passando, eu passo em frente à lagoa. Então, quando eu vou passando, estava todo mundo lá parado, né? E aí, o que acontece? Tá lá aquela vegetação e todo mundo lá estranhando, né? O pessoal tirando foto e tudo. Eu fiz o registro e aí me veio, né? Essa vontade, esse desejo de escrever uma lenda contando essa história. Como eu disse a você, a lenda tem o quê? O fato real, né? E aí eu fiquei conversando, aí demorei, né? Um tempo que a gente precisa fazer uma pesquisa e tudo. Conversei com os moradores, perguntei o que eles achavam, né? Aí as pessoas diziam várias coisas. Essas coisas que foram ditas foram escritas numa prosa, né? Gostosa nesse livro que você já mostrou. Que tem as ilustrações belíssimas. Que tem as ilustrações belíssimas de Rosenildo Melo, né? Grande Rosenildo Melo. E a diagramação e impressão de Valdenor. Rosenildo Melo e Zé Conório, que também assinam a arte do livro, né? Exatamente. Ficou um texto super gostoso de ler. E contar essa história, e no final do livro eu coloco um pouco da história mesmo, né? Que foi registrada por todo mundo, né? Pelas redes sociais e tudo, para que a gente fique... Eu acho super importante, sabe, Leandro, essa questão do registro, para que a nossa história não se perca, né? Sim, então, claro. Aqui há um tempo atrás as pessoas vão, aconteceu isso lá em Extremóis, né? Alguém registrou, né? O seminário foi maravilhoso. Eu acho que foi uma das coisas assim mais importantes, digamos assim, né, que aconteceu, né, nesses tempos para cá, né? Nesse ano eu considero que foi uma das coisas mais importantes até agora, né? Assim, uma coisa muito positiva, com a colaboração de muita gente, né? Graças a Deus a gente teve essa colaboração, esse apoio, mas assim, foi um momento espetacular, né? Foi um momento histórico, foi um momento de emoção, não tem como falar de Dionísio não se emocionar. Os familiares presentes. Né? Os familiares presentes, o reconhecimento, mesmo que tenha sido depois da morte, né? Mas para os familiares, isso foi muito importante para eles. De Dionísio, da importância da pessoa, da mulher e da escritora e a história da cidade. Lançou também essa coletânea, né? A coletânea Personalidades Extremoisenses. Você tem uma embalagem mais bonitinha que a minha. E você fala um pouco dessa coletânea, dessa iniciativa. Né? A coletânea, nessa aqui, né? Tem composta por 8 cordéis, né? Falamos de 9 personalidades, porque tem um cordel que é duplo, né? Então nós temos os cordelistas, né, do grupo, e aqueles que se disporam, que ainda não eram cordelistas, como eu, que também não era assim, Quais né? foram as personalidades homenageadas nessa primeira edição? Pronto, as personalidades foram a Áurea de Góes, né? A primeira a gente vai pela sequência da ordem alfabética aqui na coletânea, mas eu vou falar espontaneamente, né? Sim. A Áurea de Góes, que é conhecida como a poetisa dos Extremóis, né? A primeira mulher também, né? Já das mais antigas que escrevia poesia sobre a cidade. Sebastião Soares e Daniel Pinheiro, que foram os primeiros prefeito e vice-prefeito, né, da cidade pós-emancipação, né? Então nós temos essa representação da política. Sim. A própria irmã Maria Deonice, né? Que não podia faltar, né? Que é a nossa escritora, Dona Sônia Grudeira, né, representando essa parte também da questão do grude, né, que é o nosso patrimônio. Vivas também. Vivas também, né. Socorro, né, nossa líder sindical da educação, né, uma mulher grande Socorro, né, Socorro Ribeiro, né, dispensa comentários, mas para quem não a conhece, né, que luta essa luta sindical. Chico do Ouro, né, que é o contador das lendas, né, a pessoa também conhecida aqui como o contador dessas lendas, que teve essa iniciativa, digamos assim. Então ele foi importante no sentido de repassar, difundir isso aí, difundir essa cultura, mesmo que tenha sido oral, mas ele fez, né? Sim. Então são essas as personalidades. Gorete, né? Gorete Barbosa,
Professora Maria Professora Gorete. Maria Gorete, representando a cultura, né? Tem um trabalho bem forte aqui Não na tinha como cultura deixar de ser, né? do município, Grande né? Gorete. E Joventino Ferreira, que é um militar, né? Foi delegado da cidade por muitos anos, um dos primeiros, né? Também de família tradicional, que deixou também o seu legado aqui na área da segurança pública, né? E planos para a segunda edição, como é que vai funcionar? O projeto, né, Personalidades, é um projeto que vai ficar, né, Leandro? A gente ainda vai decidir se vai ser anual ou a cada 2 anos, né? Tipo uma Até coisa porque assim. tem custo também, Porque é um né? projeto que se torna caro, não deveria ser caro, mas se torna pelas condições que nós não temos, né? E Se apoio tivesse algum financeiro. tipo de apoio, né? Facilitaria, né? Nós tivemos bastante apoio financeiro, foi como nós conseguimos realizar, né? Sim, Tanto a sim. impressão quanto o evento, propriamente dito. Porém, é uma coisa que precisa ter um recurso destinado para aquele projeto. A gente não pode ficar todos os anos esperando A conseguir, boa vontade de né? alguém. Exatamente. Então a gente sabe que não funciona dessa forma. Leandro, eu estou com um projeto agora, né? Que é um projeto político, né? Eu estou escrevendo um livro que se chama Extremos com S ou Extremos com X, né? Que é a história do Extremos com S com X em uma abordagem sociopolítica, né? Então eu venho contando tanto das minhas memórias, né, porque sou filha de família tradicional também na política, né, Sebastião Soares, como eu citei, o primeiro vice-prefeito, ele era meu avô. Meu tio também já foi prefeito da cidade, e nós temos uma tradição, né, nesse caminho, né, nessa área da política, e aí eu tenho as minhas memórias, né, de infância, de adolescência, e tenho as minhas memórias da vida que vivi dentro da cidade, como professora, né, nas raízes, nas escolas, no chão de sala de aula, vivenciando tudo isso. E aí eu estou com esse projeto. Já faz 1 ano que eu escrevo, mas a pesquisa deu uma paradinha agora por questões pessoais, né? Que é muita coisa, a gente acaba às vezes não conseguindo. E também de material, porque nós não temos registro, então tenho que ir nas fontes, né? Daí a Buscar. importância de um trabalho como esse seu que você vem Exatamente. desenvolvendo. Mais alguma coisa que você queria pontuar, destacar? Não, eu só quero pontuar, o que eu quero pontuar, Leandro, é a importância da literatura, né? E da gente estar escrevendo e fomentando esse trabalho com o Grupo Encantadores de Histórias, né, que eu coordeno, como você falou. Existem vários outros grupos, né, no município que estão se formando, ou que já são formados, que fomentam essa literatura. Isso é muito importante, E que né? surjam outros, né? E que surjam outros, né, e que surjam outros escritores também, né? Outras iniciativas. Outras iniciativas. Quanto mais, a literatura nunca é demais. Não, não. Simone, eu queria agradecer pela sua presença aqui. É um prazer conversar com Obrigada. você.